Fala, meu povo, belezinha? Belezinha, né? Ok? Ok. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre como resolver equações. Quando eu falo de como resolver equações, eu me refiro a como encontrar a raiz e aí, claro, dado o conjunto universo, como encontrar a solução dessa equação, tá? Aí você vai falar assim, mas aí a gente já viu como é que faz isso na última aula. Sim, mas vê só, a gente entendeu a equação fazendo meio que uma comparação com uma balança, né? A gente viu como é que funciona aquele esquema. O que a gente vai ver agora são técnicas para resolver essas equações sem precisar ficar quebrando cabeça, sem precisar ficar pensando toda hora na balança. E aí vou dizer, não é errado pensar na balança, não é errado não usar essas técnicas aqui. Pelo contrário, tem que fazer da forma que você se sente à vontade fazendo. Mas essas técnicas são coisas para facilitar a nossa vida na hora de encontrar as raízes de uma equação. Ok? E aí são só duas técnicas, tá? E elas são até parecidas. Mas a gente vai ver elas aqui uma depois da outra e eu vou explicar o que é cada uma delas. Nada novo se a gente for pensar no esquema lá das equações. Eu acho que a gente pode dizer que a gente vai formalizar o que a gente já viu, tá? Bom, antes de falar delas, e outra coisa, a gente vai fixar essa ideia de conjunto universo, conjunto solução, porque todas as equações aqui eu estou trazendo eles, tá? Então, olha só, antes de começar a falar especificamente dessas técnicas, eu trouxe aqui a pergunta, qual é a solução da equação 5 mais 3k igual a 7k menos 3, sendo o conjunto universo os números inteiros. Ou seja, depois que eu encontrar essa raiz aqui, eu quero que essa raiz seja um número inteiro. Se ela for um número inteiro, a solução é o valor que eu achei. Se ela não for um número inteiro, o conjunto solução é vazio, eu não tenho solução para essa equação. Porque a minha condição é que a raiz esteja nesse conjunto aqui, tá? Dos números inteiros, certo? Então vamos lá, se a gente for pensar na nossa balança, tá? Se a gente for pensar na nossa balança, como é que a gente vai pensar? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Esse aqui, o primeiro membro é um prato da balança, o igual significa que a balança está equilibrada e o segundo membro é o outro prato da balança com outros valores, certo? E aí, pensando em bloquinhos, a gente pode pensar o seguinte, ó. Porque eu acho, né, pelo menos eu acho que se eu for pensar daquela forma, 5 mais quem vai dar isso aqui? Eu acho que fica meio complicado. Então, o que eu vou pensar em fazer? Eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui 3 bloquinhos que pesam K. E aqui eu tenho 7 bloquinhos que pesam K. Lembra da balança da última aula. Por isso que eu estou falando de bloquinhos que ficam no prato da balança. Para eu manter isso aqui em equilíbrio, eu não posso tirar esses 3 bloquinhos daqui, desde que eu tire também 3 bloquinhos desses 7 aqui. Não posso fazer isso. Então, vou fazer, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, ó. Eu vou tirar esses 3 bloquinhos daqui, tá? E aí, para manter a balança em equilíbrio, eu tenho que tirar 3 desses 7. Então, aqui agora só tem 4 bloquinhos pesando K. Certo? Aí, olha só. Agora a pergunta é, 5 é igual a alguém menos 3. Qual é o número que, se eu tirar 3, dá 5? É o 8, né? 8 menos 3, 5. Então, eu chego à conclusão de que 4K vale 8. Então, eu chego a essa conclusão aqui, ó. Certo? E agora é só a gente pensar. 4 vezes quem dá 8? 4 vezes quem dá 8? Lembrando que entre números e letras a gente não deixa representado, mas existe um sinal de multiplicação escondido, tá? 4 vezes quem dá 8? 4 vezes 2. Então, K vale 2. 2 é um número inteiro? É. Então, ele está dentro do meu conjunto universo. Então, a minha raiz é 2 e a minha solução também. A solução é a raiz. Por que a solução é a raiz? Porque a raiz está dentro do conjunto que eu quero, tá? Agora, eu quero que você faça o seguinte. Você vai analisar o que a gente fez aqui para encontrar essa raiz e posteriormente encontrar essa solução. Você vai analisar isso aqui que a gente fez e tentar ver assim. A gente está falando de um jeito bem informal aqui, de eu vou tirar bloquinho daqui e tirar bloquinho de lá. Mas eu quero que você tente, só tente,
ver de uma forma mais formal, ou de uma forma mais matemática, ou tentar pensar de algum jeito mais consistente o que a gente de fato está fazendo aqui para encontrar essas soluções. Então você vai dar uma pausa e pensar no passo a passo que a gente fez. Se precisar, você volta o vídeo. E aí tenta ver o que a gente fez aqui e o que a gente fez nos outros da outra aula, se você lembrar, para chegar nessa raiz aqui. Ver o que eles têm em comum, os passos que têm em comum. Pausa aí e pensa. Certo, bora lá. Bom, o primeiro desses passos, que é o que a gente faz, na minha opinião, a gente faz eles de forma mais aparente, né, mais notável, é o que a gente chama de princípio aditivo, certo? Essa é a primeira técnica que a gente vai ver hoje. O que é o princípio aditivo? Princípio aditivo é quando a gente soma ou subtrai, né? Ou seja, somamos ou subtraímos o mesmo termo de ambos os membros para eliminar o indesejado. Por que eu estou falando que a gente soma e subtrai o mesmo termo de ambos os membros? É só lembrar da balança, com 2 pratos. Se eu tiro alguma coisa daqui, eu tenho que tirar daqui também para equilibrar. Se eu ponho alguma coisa aqui, eu tenho que pôr aqui para equilibrar também. Então, o princípio aditivo ele diz que tudo que eu somo de um lado, eu tenho que somar do outro. Tudo que eu subtraio de um lado, eu tenho que subtrair do outro. Bom, mas qual é a finalidade disso? Eliminar o que é indesejado. E o que é indesejado? Bom, se a gente for olhar para essa equação ali de cima, olha só. A gente meio que já fez isso. A gente subtraiu 3K de ambos os membros. Reparou? Só que a gente pensou na ideia do bloquinho. Tirei 3 bloquinhos daqui, tirei 3 bloquinhos dali. Só que na verdade, a gente subtraiu, ó, desse lado e desse. Subtraiu o termo 3K. Agora, por que o 3K era indesejado aqui? E aqui eu poderia ter alguém com K? Por causa do seguinte: se a minha ideia é facilitar a minha vida, eu vou tentar deixar o termo desconhecido em um membro só, ou só no primeiro, ou só no segundo membro. Porque se ele estiver espalhado por aí, fica muito complicado de eu ter algum raciocínio sobre quem é aquele número. Então ele passa a ser indesejado dos 2 membros e eu quero concentrar ele em um membro só. Isso é de um jeito informal. Agora vamos pensar de uma maneira mais formal. Por que eu quero eliminar esse cara dali? Qual é o meu objetivo com isso? O objetivo é o seguinte: eu quero que um membro tenha só números e eu quero que o outro membro tenha só termo desconhecido. Por que isso? Porque eu vou ter sempre assim, ó, o valor desconhecido é igual a um número. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o seguinte: a gente sempre, em toda equação, a partir de agora, vai escolher, ó, eu quero só número no primeiro membro, eu quero só valor desconhecido no segundo membro. E aí, tudo que não for número aqui no primeiro membro, você quer eliminar. E tudo que não for valor desconhecido no segundo membro, você quer eliminar. Você quer separar eles. O objetivo do princípio aditivo vai ser esse. Tá certo? Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma equação que é o seguinte: 6m menos 12 é igual a 4 mais 10m. E aí o conjunto universo, ou seja, quero que a minha solução, né, que a minha raiz, esteja dentro dos números naturais. Tá? Então pode ser que eu ache uma raiz, aliás, eu vou achar uma raiz, e pode ser que ela esteja dentro do meu conjunto universo, pode ser que não. Bom, não dá para eu interagir com você aqui pelo vídeo gravado e a gente decidir o que a gente quer. Então eu vou decidir o seguinte, ó. Eu quero que no primeiro membro tenha só números. E no segundo membro tenha só valores desconhecidos. Quem é o nosso valor desconhecido aqui? M. Concorda comigo? Então olha só. No primeiro membro eu quero que só tenha número. Então o 12 vai permanecer no primeiro membro. E o 6m vai ter que sair daqui. No segundo membro, eu quero só valor desconhecido. Então, o 10m, que é desconhecido, vai permanecer. E o 4 vai sair. Tá certo? Vamos pensar com calma então, passo a passo. Vamos consertar esse lado aqui primeiro. Eu quero que o 6m saia. Pensa comigo. Eu vou adicionar ou subtrair alguém para o 6m sair. Pô, cara, se tem 6m ali e eu quero que ele suma, o que eu tenho que fazer para sumir um 6m dali?
Tenho que subtrair 6m, né? Eu tenho que tirar. Se ele está ali, eu tenho simplesmente que tirar. Então, nesse membro, eu vou subtrair 6m. Mas, para equilibrar, eu tenho que subtrair do outro lado também. Que é mais ou menos a ideia que a gente teve ali em cima. Ó. Vou tirar 6 bloquinhos daqui, mas eu vou tirar 6 bloquinhos desses 10 aqui também. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó, desse lado aqui, 6m, se eu tirar 6m, eu fico sem nada. Quem sobra no primeiro membro? O menos 12. E no segundo membro ficou como? 4 mais. Quanto é 10 bloquinhos M menos 6 bloquinhos M? 4 bloquinhos M, não é isso? Olha só. Certo? Então já consertei a questão dos valores desconhecidos, tá? Agora eu vou pensar o seguinte, eu quero acertar esse membro aqui agora, eu quero acertar, tirar esse 4 daqui. Mas a gente vai pelo mesmo princípio, ó. Se eu quero que aqui só tenha valores desconhecidos, o 4 tem que sumir daqui. Agora, se eu tenho 4 e quero sumir com esse 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 4 desse membro aqui. Por quê? Se nesse membro tem 4 unidades, 4 qualquer coisa, não sei o que é, e eu tiro 4, ele vai sumir. 4 menos 4, sumiu, tá? Só que eu tenho que subtrair 4 do lado de lá. Só uma observação, você pode estar se perguntando, professor, por que você colocou o menos 4 aqui no final e aqui você colocou no começo? E por que aqui colocou no final e o 4 que está lá no princípio subtraiu com ele? Lembra lá quando a gente viu o cálculo com termos algébricos, tá? Não importa a ordem, a gente vai juntar quem está com quem. E outra, a gente já viu aqui, ó, que quando eu estou falando de subtração com caras que são negativos, aliás, quando eu falo desse tipo de subtração, né, tem a propriedade comutativa, né, não importa a ordem. Se eu estava devendo 4 e depois eu devo 12, é a mesma coisa que eu estar devendo 12 e depois dever 4 também. Tá? Vai dar a mesma coisa no final. E se eu olhar para esse lado aqui, ó, é só você pensar que é como se você tivesse um pacote aqui, tá? E você tem 4 bloquinhos M e depois você perdeu 4 números. Então esse cara não vai influenciar no teu cálculo aqui. Você pode trocar de ordem que não faz diferença, tá? Então o que a gente vai ter aqui? Menos 4 menos 12 vai dar o quê? Menos 16. Igual 4 menos 4, eliminei o que eu queria. Sobrou quem do lado de cá? 4m. Olha que legal, cheguei no final, tá? Agora, 4 vezes quem dá menos 16? 4 vezes quem dá menos 16? Menos 4. Então, o m é igual a menos 4. Achei a minha raiz. Quer ver se é verdade? Pega menos 4 e joga aqui no lugar do m. Ó. 6 vezes menos 4 vai dar o quê? Menos 24. Menos 24 menos 12 dá menos 36. Certo? Então, desse lado aqui deu menos 36. Vamos ver aqui agora, ó. 4 mais. Quanto é 10 vezes menos 4? Menos 40. 4 menos 40, menos 36. Então, de fato, o m é a raiz. Agora, ele é número natural? Menos 4 é natural? Não. Então, eu achei uma raiz, mas a minha solução é vazia porque não está dentro dos meus números naturais. Ok? Certo? Segundo caso. 10x mais 3, essa aqui está até mais fácil, ó. Não tenho nem letra aqui no segundo membro, ó. 10x mais 3 igual a menos 17. Eu não vou nem dar a opção de escolher, ó. Pô, desse lado aqui eu só tenho número, cara. Eu já vou escolher ele para ficar com o número, acabou, tá? Ah, uma dica que eu vou te dar, sempre, tá? Sempre. Assim, uma coisa que eu gosto de fazer, você pode não querer fazer. Eu aconselho a sempre escolher o lado das letras primeiro, o lado da incógnita primeiro. Qual membro vai ficar incógnita? O membro que tiver o maior coeficiente das incógnitas. Então, olha só. 6 positivo e 10 positivo. Quem é maior? O 10. Então, o membro que esse cara tá vão ficar as incógnitas. Foi o que eu fiz aqui. Se aqui tivesse um x também, eu ia ver se era 10 ou o outro que era maior. Aí eu ia escolher o lado do maior e por aí vai. Por quê? Porque você garante que ele vai ficar sempre positivo, tá?
Quando você juntar todo mundo, vai ficar sempre positivo, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero sumir com esse 3 aqui. Cara, se eu estou somando 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 3 para ele sumir, né? Como é que eu sumo com 3? É só eu tirar 3. Então, aqui, ó, nesse primeiro membro, eu vou subtrair 3. Porém, obrigatoriamente, no segundo membro, eu vou subtrair 3. Tá muito pequenininho, não dá nem para ver, né? Então, ó, 10x mais 3 menos 3, isso aqui zerou. Vai sobrar só 10x no primeiro membro. E aqui, ó, menos 17 menos 3 vai dar o quê? Menos 20. Beleza? 10 vezes quem dá menos 20? 10 vezes menos 2. Então, x vale o quê? Menos 2. Menos 2 é inteiro? É. Então, a solução está aqui. Certo? Tá, as outras duas eu vou deixar para dar um macete aqui. Antes de partir para elas, eu vou falar o seguinte, ó. Pensa que o princípio aditivo vai ser o seguinte, você sempre vai aplicar a operação inversa do cara que você quer que suma. Então, se eu quisesse aqui que o menos 12 sumisse, eu ia somar 12, porque ele é 12 negativo. Se eu somar, ele desaparece. Lembra do que eu sempre falo, operações inversas com o mesmo valor se anulam. Então, ó, se eu somasse 12 aqui, ia ser 12 e 12, um subtraindo e um somando. Operações opostas com o mesmo valor se anulam, tá? Aqui eu escolhi eliminar as variáveis do lado de cá. Então, o que eu vou fazer? Aqui não é 6 positivo, eu vou subtrair 6. Vou eliminar eles, tá certo? Aqui também aconteceu isso. Deixa eu ver se alguma outra vai ser diferente. Acho que não, acho que todas elas vão ser a mesma coisa. Mas é isso, tá? Sempre vai aplicar a operação inversa. Se você quer sumir com alguém que está diminuindo, você soma aquele mesmo valor. Se você quer sumir com alguém que está somando, você subtrai aquele mesmo valor. A ideia vai sempre essa. Agora, qual é o macete que eu vou te falar? Ele é um método prático, tá? Esse método prático, escuta bem o que eu vou falar. Ele não é correto. Ele não é regra. Ele não é real. Ele é um artifício, ele é um atalho para a gente encontrar a raiz de equação. Então, quando alguém te ensinar isso que eu vou ensinar agora e disser assim, a equação se resolve assim. Não é verdade. A equação se resolve do jeito que eu estou te ensinando. Esse método prático, ele serve para você cortar caminho. Você vai usar ele se você quiser, mas não se acostuma com ele como verdade. Saiba o que você está fazendo. O que você está fazendo é isso aqui, é o caminho longo. Qual é o caminho curto? Vou fazer primeiro o caminho curto, tá? A gente vai, entre aspas, trocar o sujeito de lado. E quando ele troca de lado, quando eu troco um termo inteiro de lado, tá? Ou seja, o que é um termo inteiro? O 10m todo, o 4, enfim, quando eu troco um cara de lado, eu vou trocar o sinal dele, certo? Ele vai passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Isso existe? Não. Eu vou até te explicar o que acontece quando a gente faz isso. Mas olha só o que eu vou te ensinar. Ó, a equação aqui é a mesma, né? Eu vou até repetir ela aqui, ó. 6m menos 12 igual a 4 mais 10m. Eu escolhi esse cara aqui para ficar com as letras e esse com os números, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o 6 daqui. O 6 aqui não é positivo? Não é? Então, no meu macetinho, qual é o macete? É jogar ele para lá negativo. E aí evita de você ficar somando e subtraindo gente, tá? O 6m positivo foi para lá negativo. Nesse membro aqui eu não quero sumir com o 4. E o 4 não é positivo. Então eu vou trocar o 4 para o lado que eu quero com o sinal trocado, que agora vai virar... vai virar negativo. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Menos 12 menos 4 igual a 10m menos 6m. E daqui para lá é igual, ó. Menos 12 menos 4 dá menos 16. 10m menos 6m dá 4m. Ó, igualzinho a gente achou aqui. Agora, olha só. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu fiz esse macete? Por que eu cortei esse caminho? Fácil. Olha só. Fácil não. Eu espero que seja fácil. Porque é o seguinte. Lembra que aqui eu subtraí o cara dos dois lados? Aí o que acontece?
esse eliminou com esse, não foi? Tudo que eu fiz foi cortar esse passo aqui, ó, foi fingir que eu já subtraí eles dois sem fazer a subtração. Então, se eu parar para olhar que esse elimina com esse, no meu macete, eu estou fingindo que ele sumiu. Então, ele sumiu e apareceu do outro lado negativo. Ó, ele sumiu daqui e apareceu do outro lado negativo. Na verdade, ele não sumiu. Eu tenho um passo implícito. Qual é o passo implícito aqui? É o que eu fiz de vermelho nessa resolução. O que eu fiz de vermelho aqui, ó, eu ocultei aqui. Eu ocultei de que forma? Eu fingi que ele foi para o outro lado negativo. Então você elimina um passo quando você aplica esse macete de passar para lá com outro sinal. Você elimina o passo de fazer isso aqui, ó, 6m menos 6m, aí do outro lado tem que tirar 6m. Aí aqui eles vão se eliminar. Você ignora esse passo aqui e simplesmente finge que ele apareceu desse lado negativo. Porque aqui eles vão se anular, não é isso? Então a ideia é essa, tá? Lembrando, esse macete é só um macete, gente. É um corte de caminho, não é regra, pelo amor de Deus, tá? E aqui vai acontecer a mesma coisa. O 3 vem para cá negativo, né? Ele é positivo, vem para cá negativo. Menos 17, menos 3 dá menos 20. Opa, e aqui não tem mais o 3, ó. E, gente, é só um macete. Porque, na verdade, eu ocultei esse passo aqui desse menos 3 e essa anulação ali que deu. Tá certo? Bom. Então, ó, tô ensinando esse macete hoje. Eu hoje vou falar do meio formal, mas lembra do macete. Nas próximas aulas eu já vou resolver alguma coisa com esse macete, tá? Para você se acostumar com ele também. Mas lembra que ele é mentira. Bom, essas duas aqui eu quero que você pause e eu vou voltar com elas resolvidas, tá? Você pausa e tenta resolver. Repara, aqui o conjunto universo são os racionais. Aqui o conjunto universo são só 3 números, tá? Então pausa aí que eu volto com ela resolvida. Bora lá? Olha só. Nessa primeira aqui, ó, vamos focar na primeira, tá? Nessa primeira aqui, eu analisei o lado que tem a maior quantidade de y, que é o meu valor desconhecido. Então aqui eu tenho um y só e aqui eu tenho 5y. Então eu vou escolher o segundo membro para carregar as minhas incógnitas, tá? O que eu fiz, ó? Se eu quero eliminar o y daqui, se eu quero eliminar ele, eu tenho que tirar ele. Se ele é positivo, eu aplico ele negativo. Então aqui, ó, apliquei ele negativo. E esse sinal de mais aqui? Esse sinal de mais é o sinal que fica escondido do número positivo, tá certo? Do número positivo não, desculpa. Da caixinha que carrega um valor, essa caixinha é positiva, tá? Então aqui eu botei o negativo. Eles se anularam, já não vai estar mais aqui embaixo. Tá certo? E aqui, ó, 5y menos y dá 4y, tá certo? Bom, então aqui eu ficaria com essa equação aqui, ó. Tá? Da primeira para a segunda linha. Porque eu eliminei o y aqui em cima, fiquei só com menos 12. E ali no 5y eu tirei um y e fiquei com 4. Agora, eu quero sumir com o número do segundo membro. O número não é 8 positivo, eu vou tirar 8. Então aqui eu tirei 8, mas eu vou tirar 8 do outro lado. Beleza? Então, ó, 8 menos 8, 0. Sobra só o 4y. E aqui, ó, menos 8 menos 12 dá menos 20. Pergunta, quem vezes 4 dá menos 20? Menos 5. Como menos 5 é racional, ele é a minha solução. Beleza? Falou, valeu, fechou. Tá? Segunda equação aqui de baixo. Ó, a segunda falou uma coisa que eu falei que não ia ter, mas teve. Ó, a princípio, qual o membro que tem maior número de incógnita? O primeiro ou o segundo? O segundo, né? Porque o primeiro tem 2 negativos, ó, e o segundo tem 4, que é maior, menos 12 ou 4? 4. Então, eu vou escolher esse membro aqui para ficar com as minhas incógnitas. Se eu quero escolher aqui para as incógnitas, elas têm que sumir do primeiro membro, certo? Então eu tenho que tirar esse menos 2D dali. Para eu tirar menos 2D, eu tenho que somar menos 2D, porque eles vão se anular, tá? Somei 2D. E desse lado de cá, somo 2D também. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. 2D menos 2D, zerou. Sobrou só o 5, positivo. E aqui, 4 com 2, 6D, positivo. Menos 7. Agora, se desse membro aqui eu quero só letras, eu tenho que sumir com esse menos 7. Para eu sumir com menos 7, eu somo 7 dos dois lados. Tá? 7 mais 5, 12. Aqui sobrou só o 6D. 6 vezes quem dá 12? 2. Então D é 2. 2 está no meu conjunto universo? Tá. Então ele é minha solução. Beleza? Fechamos aqui o princípio aditivo, tá? Eu falei do macetinho aqui, nas próximas aulas a gente continua usando ele, tá certo? Agora vamos para o princípio multiplicativo, que é o segundo e último de hoje.
multiplicamos ou dividimos o mesmo valor de ambos os membros para eliminar o indesejado. Se for fazer ele antes do aditivo, deve multiplicar ou dividir todos os termos. O que eu aconselho você? Do fundo do coração, começa sempre pelo aditivo. Quando você tiver alguma coisa assim, ó, só um número de um lado e um termo algébrico do outro, aí você usa o multiplicativo. Por quê? Porque se tu for usar o multiplicativo do jeito que ela vem, tu vai ter que dividir por todo mundo ou multiplicar por todo mundo. Não aconselho. Mó trabalhão. Então, olha só. É o mesmo esquema, cara. Se tu quer sumir com alguém que está dividindo, você multiplica. Se tu quer sumir com alguém que está multiplicando, divide. Acabou. Então, ó, no primeiro aqui. Vamos lá. Aqui tem menos 4 e aqui tem 5. Então, o primeiro membro tem mais incógnitas, tá? Eu vou escolher aqui para ficar as incógnitas. Então, eu vou eliminar as incógnitas do lado de cá. Se aqui tem menos 4x, para eliminar isso aqui, eu vou somar 4x. Dos dois lados, né? Para equilibrar. Certo? Então, vamos lá. 4 com 5, 9. 9x. Aqui, ó, tem uma conta para fazer, ó. Menos 12 mais 3 vai dar o quê? Menos 9. Igual, menos 4x com esse aqui vai eliminar. Sobra só o 9 desse lado. Beleza. Agora, ó. Aqui eu quero que o menos 9 suma. Se eu quero que o menos 9 suma, eu vou fazer o quê? Somar 9 desse lado. Fazer a operação inversa. Para equilibrar do lado de lá também. Aqui eu estou no aditivo ainda, tá? Beleza. Aqui eles vão se eliminar, ó. Sobra só o 9x, igual 9 mais 9, 18. Agora eu vou usar o multiplicativo, ó. Tem alguém multiplicando a minha incógnita? Eu vou usar o multiplicativo. Não é 9 vezes x, certo? Se eu quero x sozinho, eu tenho que sumir com esse 9 que está multiplicando. Aí eu vou usar o princípio multiplicativo, que é o quê? A operação inversa. Que é o inverso de multiplicar, dividir. Vou dividir os dois lados por quem está me atrapalhando, que é o 9. 9 dividido por 9, 1. Se eliminou. Ficou só quem? O x, 1x. 18 dividido por 9, 2. Professor, eu poderia só pensar 9 vezes quem dá 18? Poderia, não é errado não, tá? Mas aqui formalmente a gente faz isso. Dá certo? Então, chegou no final, tem alguém multiplicando? Divide pelo esse cara que está multiplicando os dois lados que você vai achar. Isso aqui você vai usar mais quando você não souber o resultado de cabeça, tá? Quando for dar um número decimal, alguma coisa assim. Outra coisa também, qual é o macetinho daqui? Aquele macetinho errado, aquele método prático. Está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Por quê? Porque você vai eliminar esse passo aqui, ó. O 9 não estava multiplicando aqui? Ele vai para lá dividindo, ó. Ficou só o x igual a 18 dividido por 9. Tá certo? É isso. Então, ó, essas duas aqui faz o seguinte, eu vou dar uma pausa, você vai resolver ela até esse passo aqui, ó, até o passo em que a gente aplica o multiplicativo, tá? Então pausa aí e vai até essa parte aí. Parei na primeira, tá? Só pra gente fazer com calma. Olha só, primeira coisa, deixa eu só acertar aqui que eu não botei a solução. O 2 é inteiro, então a solução é 2, tá dentro do conjunto que eu quero, tá? Ok. Agora aqui embaixo, olha só, eu tinha um cara, ó, tinha duas incógnitas aqui. E aí, de cara, eu já consigo ver que dá para eu eliminar o B dos dois lados. Só eu somar B dos dois lados, ele já é eliminado. Tá? Isso aqui eu botei essa pedra no meio do caminho para você quebrar a cabeça mesmo. Mas, ó, é o mesmo cara que está dos dois lados? Se eu tiro esse cara igual dos dois lados, ele some e resolve a minha vida. Foi o que eu fiz ali, tá? Então, olha só, tirei B dos dois, somei B dos dois lados, esse menos B sumiu dos dois membros. Acabou. Então, aqui eu fiquei, ó. 6 mais 3A, tá? Fiquei a mesma equação, só com esses caras aqui. Cadê? 4 mais 7A, certo? Então, olha pra cá. Quem é maior? 3 ou 7? 7. Então, eu vou escolher o segundo membro para carregar as minhas incógnitas. Que significa que eu tenho que sumir com esse 3A daqui. Se o 3A tá somando, eu subtraio ele para sumir. Então, aqui, ó, eliminou e eu tirei 3A daqui. Nesse primeiro membro sobram 6 e aqui eu vou ter 4 mais 4A. Por quê? 7A menos 3A, 4A. Agora, aqui eu quero que suma meu número, o 4. Se ele está somando aqui, positivo, eu vou tirar ele. Então, ele vai se eliminar aqui. E aqui, ó, menos 4 mais 6, 2. Aí eu fiquei com isso aqui. Aqui eu vou aplicar o princípio multiplicativo. 4 vezes quem dá 2? Pô, não sei. O que eu vou fazer? Não é 4 vezes alguém? Então eu vou dividir tudo por 4, que é o cara que está me atrapalhando. Então vai ficar assim, ó. 2
Eu divido todo mundo por 4. Certo? 4 dividido por 4 dá 1. Então fica 2 dividido por 4 é meio. Meio. Igual a A. Ok? É isso. Meio é natural? Não. Então minha solução é vazia. Tá? Mas eu achei a minha raiz, tá certo? Vê o que eu fiz aqui, ó. Eu só dividi os dois lados pelo cara que estava me atrapalhando, porque ele está multiplicando, eu vou dividir. Agora faz essa aqui até esse ponto ali que eu parei. Olha como é que foi simples. No segundo membro eu só tinha o 8m, tá? Então foi simples, eu não precisei fazer muita coisa. Então olha só, no primeiro membro eu tenho 5, no segundo eu tenho 8. Maior é 8, né? Vou usar o 8 para carregar as minhas incógnitas, tá? Para me facilitar. Então eu tenho que tirar esse 5m positivo daqui. Para isso eu tiro, subtraio 5m. Esse menos 5 mais 5, eles vão se anular. Sobra só o menos 12. E do segundo membro, 8 menos 5, 3m, tá? Parei onde eu falei. Aí o que eu vou fazer agora? Posso pensar de cabeça, né? 3 vezes quem dá menos 12? Ah, dá menos 4. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Show, maravilhoso, ok. Mas vamos aplicar o princípio multiplicativo. 3 vezes alguém dá menos 12. Então eu vou dividir todo mundo pelo cara que está me atrapalhando, que é o 3. Menos 12 dividido por 3, menos 4. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes m, m. Aqui, ó. M igual a menos 4. Olha que bonito. Menos 4 está aqui nesse conjunto? Tá. Então, minha solução. Beleza? Isso aí, galerinha. Então, próxima aula a gente encerra esse assunto aqui, né? Faz uns exercícios pelo macetinho, vê uns problemas e por aí vai. Beleza? Fechamos aí.